E aí, Braulinho? Pensamentos paralisantes, vamos lá? Pensamentos paralisantes? Isso, outro homem. Outro homem? Vamos lá. Fala aí comigo. Ô Caio, eu tenho 27 anos, tá? Eu me converti ao Evangelho há alguns anos atrás e logo comecei a experimentar a alegria, a paz, essa esperança de glória, né? Que essa esperança de glória nos traz. Todavia... Você se converteu há quanto tempo? Eu não entendi. Então vamos lá. Me converti ao Evangelho há alguns anos, ele não fala o tempo. Sei. Alguns anos atrás e logo comecei a experimentar a alegria e paz que essa esperança de glória nos traz. Todavia, um tempo depois de convertido, eu li aquele texto que fala sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. É a velha história. Essa velha história. E esse texto começou a me Vai logo procurando aí, preocupar. Gabriel, para ver se dá tempo. Procura Blasfêmia. logo, blasfêmia contra o Espírito Santo. Isso, cara. Aí a preocupação foi crescendo. Quando eu me dei por mim, já estava em um estado de medo muito grande. Depois que li Hebreus 6, eu fiquei mais preocupado. Hebreus 6, olha, já está lá tudo respondido para ele. Ó. Cadê? Blasfêmia contra o Puxa lá em Espírito cima Santo. pra gente ver Puxa quantas lá, por ocorrências. favor, meu filho. 154. 154 respostas para você. Aí Hebreus 6, quer ver como é que já tem resposta para ele? Escreve Hebreus 6. Hebreus 6, por favor. Hebreus. Basta Hebreus. Pode botar. Aí. Vai lá. 53. Resposta de para ele. se ele quiser. Então, ele quer o quê? Que eu responda a 54ª, a 158ª vez, porque já estava de... É o drama. Eu vou ler a final dele, frasinha final dele, que é o drama, né? Eu fico tentando me convencer de que não pequei, mas é em vão. Eu quero me livrar desse pensamento de uma vez por todas, me ajude. Bom, então leia lá. Finalzinho do texto. Leia lá. É a melhor ajuda que eu posso te dar, porque você vai ficar sozinho, com 157 entradas sobre blasfêmia contra o Espírito Santo, que a gente aqui, o Braulio, que só chegou a 6, 7 anos, já está aqui, não aguenta mais de saber a resposta. Você já falou muito sobre Mas isso. muitas. E eu, antes do Braulio existir, já tinha respondido centenas de Braulios de vezes a mesma coisa. Então, só aí, nesse ambiente, você tem 150 de uma, e de Hebreus 6 você tem 57, 56 respostas. Sim. Que todas compõem o mesmo perfil psicológico do crente com fixação mental. Quando o cara é de religião e crente, especialmente pentecostal, isso também eu já tratei muito em crente presbiteriano, em batista, em quase todo crente, mas o pentecostal, pela ênfase no pecado, pela ênfase na culpa, pela ênfase no Espírito Santo e pela ênfase na blasfêmia contra o Espírito Santo, os pentecostais são 90 e tantos % dos aflitos com essa aflição, naturalmente. Quando o sujeito tem uma tendência psicótica, de qualquer natureza, por mais fraca que seja, aí cai na primeira incoerência pentecostal da vida dele, ou de qualquer outra natureza, que seja uma culpa que comece a perturbá-lo, como ele já é psicótico, ela tende a se tornar recorrente, contínua, crônica. A questão. E a associação com o tema Espírito Santo é imediata. Porque um cara que tem uma autoestima tão baixa como a sua, porque tem que ter uma baixa autoestima, tem que também estar profundamente fragilizado e neurotizado pela ideia de culpa. Por isso, outra palavra para ele pesquisar lá no meu portal é culpa. Profundamente fragilizado pela culpa, tende a se identificar com o que há de pior na possibilidade de identificação maligna para os humanos. Ora, quais são as piores possibilidades? Número 1, eu sou o diabo. Tem gente que faz essa identificação. Eu sou o diabo, não tenho cura. Meu Deus. Segunda identificação imediata
caio, eu já estou no inferno. Sim, eu não tenho salvação. Não tenho salvação. E a terceira é: não tenho salvação porque pequei contra o Espírito Santo. Já estou no inferno porque pequei contra o Espírito Santo. Isso decorre de culpa associada a baixíssima autoestima com uma boa dose de tendência psicótica. Bom, esse tema culposo, sistêmico, contínuo, crônico no indivíduo, já produz a possibilidade de um pensamento psicótico em si. De modo que se o cara já não tiver tendência, isso já provocará nele tal tendência. Tem uns que já chegam tendentes em qualquer direção. Mais ou menos 2, 3% da população já vem a vida com alguma tendência psicótica. Se encontra um tema desse, tão alvissareiramente maligno para colar na alma de um cara com baixa autoestima e culpado, junta a fome com a vontade de comer. Então a identificação é imediata e os caras nem sabem o que é pecar contra o Espírito Santo. Pecado contra o Espírito Santo é lembrar que um dia contou uma piada com o nome do Espírito Santo, ou que riu de uma piada. Você vai ver o que eles alegam como sendo tal pecado contra o Espírito Santo. São as coisas mais idiotas do mundo, que só um Deus completamente frágil, perverso e mais maligno do que o mal jamais concebido poderia ficar ofendido com tal coisa e designar alguém para danação eterna. Isso tudo é coisa de doença de religião. É o pior da religião na mente humana, produzindo e enchendo hospícios. Os psiquiatras não sabem se choram ou se agradecem, porque é garantia de clientela. E os terapeutas, os psicólogos também, se choram a miséria humana ou se agradecem a garantia de clientela de que a religião oferece. Então, querido, é a recorrência da própria fraqueza mental de todo indivíduo que vai para um culto aonde a salvação não é eterna. Daí Hebreus 6, caíram da graça, um dia iluminaram, caíram. Nem lê embaixo que diz, mas isso não é o que eu penso de vós, eu estou falando assim para ver se vocês acordam. Não, enfim, vai ler lá o que eu falei, que é para eu não morrer de repetição, você entendeu? Senão eu infarto de mim mesmo. E eu não aguento mais me repetir. Então me ajuda, pelo amor de Jesus. Eu já te dei aqui a atenção Itaú Personalité suficiente para você achar que foi ouvido. Então, o resto, pelo amor do Senhor Jesus, ajude-se e ajudem-se. Eu já dei, olha, tem 150 e tantas referências para blasfêmia contra o Espírito Santo, 50 e tantas para Hebreus 6. Culpa são milhares e milhares para você ler. Sobretudo, meu filho, você tem que entender o Evangelho. Isso tudo acontece na sua cabeça porque não tem Evangelho plantado em vocês. A cruz não está plantada em vocês. Entrou culpa, afinal, aí, com 1141 entradas, olha só. Mas o Evangelho não está plantado, não está consumado. O perdão não é definitivo, a salvação não é eterna. Tudo para vocês pode ser, pode não ser, pode ser, pode não ser. É um inferno em vida terrena viver assim. Eu não sei como vocês suportam, minha gente. Viver com Deus sem graça de Deus é insuportável. Eu preferia ateísmo, agnosticismo, qualquer negócio do que ser crente num Deus que não é o Deus de amor. Aí já era, né? É onisciente, onipotente, onipresente e só vê o mal em mim. Já era. Eu tô lascado. Deus me salve de um Deus assim, que não seja amor, misericórdia, justiça e em quem eu não saiba
que os meus pecados já estão lavados e cobertos desde antes da criação do mundo. Vamos lá, Braulio? Caio, você elencaria esse pecado contra o Espírito Santo como o principal motivo de piração dessa galera crente aí? Não, eu acho que é um dos temas. Qual que é o que mais leva o cara a pirar? É a total incerteza sobre a natureza de Deus. Porque o que as igrejas ensinam é que Deus é um Trump onipotente, onisciente, onipresente. Né? Pode fazer qualquer negócio a qualquer hora, pode dar uma doida nele. Então é a total incerteza da natureza de Deus. Não conhecem a Deus. Não então, conhecem. Qualquer coisa ruim que seja dita acerca de Deus, eles creem. Se for dito gritado, histericamente, com uma veemência pentecostal, histriônica, passa a ser verdade de Deus, não importa o que seja. E esse povo, mais ignorante que uma pedra, crê. E aí passa a viver atormentado por esse Deus diabo, a quem eles cultuam, para quem eles dão o dízimo, as ofertas. Eles vão para aquela ceia ali morrendo de medo, de que aquele pão mate, de que aquele vinho consuma. Não poder entregar um dízimo lá pode ser uma invocação de miséria para a tua família. Imagina como maldições, né? Maldições hereditárias que não se quebram, são karmas familiares. Viver assim é insuportável. Eu realmente dou graças a Deus, porque a maioria é ignorante demais, porque só muito ignorante e burrice faz o cara suportar tamanha opressão, né? Porque uma alma mais sensível explode. Não aguenta. Por isso é que quase todas as almas sensíveis nesse meio explodem. Surtam de algum modo. Não aguentam. Só aquele cara muito Flintstone, muito idade da pedra que vai levando, aguentando aquilo ali. E vai embora. Mas uma alma mais sensível não suporta, não aguenta. Ou enlouquece, ou pula fora, ou fica ateu, ou diz Deus nunca mais, ou deve haver Deus, mas eu não quero, não sei como ele é, eu só sei que ele não é aquilo ali onde eu fui criado. E se ele tiver algum problema moral do tipo que a igreja põe no inferno na mesma hora, desses pecados capitais cristãos, aí ele se sente o próprio diabo, irredimível, incurável. Você imagina o que é passar pela terra dizendo eu não tenho cura. Todo passo teu, eu não tenho cura. Eu pequei contra o Espírito Santo, eu não tenho perdão. Deus não me perdoará. Eu viver assim. Rapaz, o que a religião faz no coração desse pessoal é indescritível. Não poderia ter havido invenção mais antiga, nem mais diabólica do que essa. Porque ela está subjugando as almas dos homens durante todo o curso do processo civilizatório. Os altares, homens matando crianças, imolando virgens, oferecendo os filhos, matando animais, fazendo oferendas e culpa, medo, culpa, medo, culpa, medo, culpa, medo, culpa, medo. Deus, culpa, medo, Deus, culpa, medo, Deus, culpa, medo. A história da humanidade, quando não é a história do Deus sou eu, que é a história dos grandes tiranos, dos grandes faraós universais, Deus sou eu, é a história do Deus culpa, medo, Deus culpa, medo, Deus culpa, medo. Mas a igreja evangélica de hoje tem muito Deus sou eu, né, cara? Tem Deus sou eu. Nessas figuras aí. Tudo igual, tem Deus sou eu e Deus culpa, medo. Deus sou eu é o pastor, Deus culpa, medo é o povo. Mistura tudo. Para o pastor dizer Deus sou eu, é preciso que a congregação diga Deus culpa, medo, Deus culpa, medo, Deus culpa, medo. Aí ele passa a ser o Deus do povo, Deus culpa, medo. Deus sou eu. Vem me ver.
IPTV, o canal é você.